Salmo de número 90 diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sobre a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Vamos ler juntos o verso 12? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quando nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e aos Seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Irmãos, esse salmo aí no preâmbulo do seu salmo, escrito aí debaixo de um negrito na sua Bíblia, está escrito o seguinte: coração de Moisés, homem de Deus. Isso faz parte originalmente do escrito do salmo. O salmo identifica o seu escritor. O escritor desse salmo foi um homem que, na realidade, no Velho Testamento, talvez o mais proeminente. Moisés escreveu os 5 livros da Bíblia, conhecidos como a Torá. Moisés foi o grande homem que Deus falou com ele face a face, o grande legislador, o grande sacerdote, o grande profeta na casa de Deus, que inaugurou a revelação de Deus e que deu ao povo, através das tábuas no Sinai, a lei do Senhor. Talvez Moisés seja o homem mais importante de todo o Velho Testamento. Moisés, na realidade, foi um grande líder, mas foi um homem, irmãos, que teve a sua vida marcada por 3 estações. E o que me chama a atenção é que Moisés escreveu, praticamente aí 1/3 do Velho Testamento, mas ele escreveu também um salmo. É esse salmo que está aí. O único salmo dos 150 salmos na Bíblia é esse salmo, é o salmo de Moisés. O interessante é que também tem um salmo só no Saltério, que é de Salomão. Salomão também foi um grande escritor. Salomão foi um homem muito sábio, o filho de Davi. E ele escreveu livros maravilhosos, Provérbios, Eclesiastes, escreveu um belo poema de amor, Cantares, mas escreveu também um salmo. E o interessante é que esse salmo é o salmo de Moisés. E o interessante é que aí no preâmbulo, esse salmo está indicado e conceituado como uma oração. Oração de Moisés, homem de Deus. Poucas pessoas na Bíblia tiveram essa alcunha, esse adjetivo. Pouquíssimas pessoas. Moisés foi um deles, chamado homem de Deus. E Moisés então escreve esse salmo falando sobre, em primeiro lugar, a eternidade de Deus. Ele começa o salmo dizendo: Senhor, o Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração. E aí ele diz que antes que os montes se formassem, antes que tudo viesse a existir, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Veja que Moisés celebra essa eternidade de Deus. E em contrapartida,
ele também indica a nossa pequenez. A Bíblia diz, o Salmo de Moisés diz que nós somos como uma folha, como uma sombra, como um vento, que de repente viceja bonita, mas depois fenece e morre. Moisés, ao mesmo tempo que ele fala desse Deus eterno, que está sobre todos, é sobre todos, subsiste além de todos, ele fala da nossa transitoriedade, ele fala da nossa temporalidade, ele fala da vida do homem como uma vida transitória, como uma vida passageira. E ele então termina o Salmo dizendo o seguinte: olha, nós queremos nos alegrar durante todos os dias, Senhor, da nossa vida, em toda e qualquer circunstância. E aí, eu acho que Moisés culmina a sua oração com o versículo 12. Eu acho que o versículo 12 é um resumo muito bonito e uma conclusão bonita do Salmo de Moisés, quando ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê, pastor? Para que alcancemos um coração sábio. Nada na vida do crente, irmãos, acontece por acaso, viu? Nada. A sua vida não é um fruto do acaso. A nossa vida, ela tem um propósito. E um propósito muito específico, às vezes não muito claro. É verdade. Deus não fala tudo, sobre tudo para nós. Mas a nossa vida tem um propósito. E esse propósito da nossa vida, nós temos que extrair de todas essas circunstâncias desse ano e aprender a contar, a observar, a atentar, a perceber nas várias experiências da nossa vida, para a gente extrair daí um coração sábio. O que nós precisamos, através desse salmo, reconhecer para que o nosso coração, com as experiências de 2023, seja um coração mais sábio? Em primeiro lugar, irmãos, eu já disse aqui, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a eternidade de Deus. Nós precisamos reconhecer que nós temos um Deus que é eterno, é um Deus que governa todas as coisas, Criador, providente, mantenedor, sustentador de todas as coisas, e que todas as coisas existem por intermédio dEle, por Ele, para Ele e para a glória dEle. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que nós não somos a cereja do bolo, não somos. A nossa vida não é o centro do universo. Existe alguém a quem todas as coisas foram criadas, para a glória dEle, para o benefício dEle, para o louvor dEle, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. E esse alguém é Jesus Cristo. Palavra de Deus que todas as coisas foram criadas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Temos que perceber, irmãos, que a nossa vida, em segundo lugar, é uma vida transitória. Alcançamos um coração sábio quando nós percebemos a transitoriedade da vida. Olha o que diz o verso 10. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Veja, querido, que a ideia de Moisés é que nada dessa vida terrena dura para sempre. Tudo é transitório. O texto diz que tudo passa rapidamente. Nada aqui nesse mundo tem um peso eterno de glória. Pelo contrário, a nossa vida, como o salmista, como Moisés escreve de forma tão bonita, ele fala no versículo 15, que é como um sono, como a relva, que de repente floresce, mas depois seca e murcha. E para alcançar um coração sábio, irmãos, nós temos que entender que a nossa vida e tudo que existe debaixo do sol é transitório. Nada daqui, irmãos, vai durar para sempre. Pastor, por que isso torna o nosso coração sábio? Para a gente não ficar se apegando demais, irmãos, às coisas, entende? O ser humano, ele tem uma peculiaridade depois da queda de ser aprisionado
de forma excessiva nas coisas desse mundo. E quando a gente entende, irmãos, que as coisas desse mundo são passageiras, são temporárias, são transitórias, a gente começa a ficar mais ou menos igual a planta de trigo quando ela amadurece. Ela começa a desprender um pouco as raízes da terra, e qualquer mão que pega um grão de trigo arranca ele com facilidade quando ele fica maduro. A gente tomar ciência, irmãos, da transitoriedade da vida é importante para quê? Para a gente não dar valor às coisas que são transitórias ao valor que a gente só tem que dar àquele que é eterno. O problema do homem, falei domingo passado, é que o homem transfere o seu louvor, a sua adoração, as coisas desse mundo, e se esquece do Criador. E quando a gente olha para esse salmo, irmãos, tão belo, mostrando esse contraste, né, entre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, a gente, irmãos, desapega um pouco mais as coisas. Aquelas coisas que muitas vezes teimam em seduzir o nosso coração, aprisionar a nossa alma, deter as nossas afeições e os nossos olhares com muita intensidade. Na realidade, irmãos, quando a gente entende que essa vida e tudo que a gente vive é transitório, a gente vive com mais leveza, entende? A gente vive com menos peso, a gente vive menos subjugado pelas coisas desse mundo, achando que tudo isso aqui é tudo que temos. É por isso que esse salmo, irmãos, é um salmo bonito, sabe por quê? Porque ele mostra de forma clara como tudo nessa vida passa. O texto diz, tudo passa rapidamente, passa mesmo, irmãos. A gente olha para trás, em um ano, veja como a coisa passa rápido, né? Até nisso a Bíblia é verdadeira, passa rápido, não passa? Mas tudo passa, irmãos. Você teve momentos bons e ruins, você terá ainda outros momentos na sua vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, não se apegue demasiadamente a eles. Tudo passa. Não dê atenção exagerada às coisas, sabe por quê? Porque só Deus é eterno. Só Ele vive para sempre. Só Ele, querido, é o alvo das nossas maiores afeições, da nossa maior adoração e louvor. Os nossos olhos, o nosso coração tem que ser postos nele, fitos nele. Por quê, pastor? Porque tudo nessa vida, irmãos, absolutamente tudo, é passageiro, é transitório, é temporário. E a gente alcança um coração sábio, a gente colhe essa sabedoria dos anos, quando a gente olha para os anos para extrair deles a sabedoria para a vida, e não para sermos subjugados com aquilo que a gente já viveu ou com aquilo que a gente já experimentou. A transitoriedade da vida, irmãos, nos liberta das preocupações excessivas, do zelo excessivo com as coisas, achando que tudo funciona por nossa causa, achando que se não for por mim a coisa não anda, achando que de repente eu sou o detentor do timão da minha vida. Querido, absolutamente. Existem mãos muito mais competentes do que a minha e a sua, para guiar o seu caminho, para dirigir a sua vida, para de repente te dar sentido e organização em todas as coisas. E tem muita gente que acha que vai colher benefícios quando atenta demais para uma coisa. Não, irmãos. Nós colhemos benefício quando nós temos o equilíbrio de olhar para aquela coisa como importante, mas transitório. Transitório, irmãos. A nossa vida é passageira. Nada nesse mundo é eterno. Tudo passa. Nada dura para sempre, irmãos. E a gente precisa perceber essa coisa, sabe por quê? Porque certamente esse ano você foi acrescido e subtraído de algumas coisas, ou não? E se você estiver apegado demais a essas coisas, pode ser que você chegue ao final do ano entristecido, amargurado, com o coração doído. Por quê? Porque afinal de contas, você viveu coisas esse ano e essas coisas machucaram muito você ao ponto de você chegar ao final do ano sem a perspectiva de uma alegria com Deus. Por quê? Prestou atenção demais nas coisas, entende?
Dê um valor excessivo demais às coisas. Agora, por favor, irmãos, não me compreendam mal. Eu não estou querendo dizer que você não tem que dar importância à sua vida e todas as circunstâncias da sua vida. Tem. A gente tem que fazer o nosso melhor, não é isso que diz Eclesiastes? Tudo que vier à tua mão para fazer, faça o quê? Versículo 10, conforme as tuas forças. Mas preste atenção, é conforme as tuas forças. Não é nem além e nem a quem. Existe um equilíbrio bonito para quê? Para que as coisas da vida não oprimam você, não reduzam você, não machuquem você. Pastor, quando é que as coisas da vida me machucam? Quando você dá um valor excessivo a elas. Quando você quer colocar nas coisas da sua vida a eternidade que só pertence a Deus. E aí você se frustra e chega no final do ano cheio de dores e frustrações. Por quê? Porque aquilo que eu vivi esse ano, pastor, foi tudo um desastre. Você vai ver no Salmo aqui, irmãos, que até os momentos difíceis, até os momentos de penúria, Moisés escreve aqui, nós devemos nos alegrar, porque ele cumpre o propósito de Deus. Pastor, como é que a gente alcança um coração sábio? Em primeiro lugar, reconhecendo a eternidade de Deus. Somente Deus é eterno, irmãos. Somente Ele é aquele que viverá eternamente. Ele é antes de todas as coisas, Ele será depois de todas as coisas. Jesus, quando se apresenta para João na ilha de Pátimos, no capítulo 1 do Apocalipse, aquela figura maravilhosa, né, glorificada, não mais o Jesus pregado na cruz, ensanguentado, machucado, vilipendiado, não. Aquela figura gloriosa, o Filho glorioso do Pai, a segunda pessoa da Trindade, encarnado na pessoa de Cristo, mas Cristo agora completamente glorificado. Quando João olha para ele, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Pastor, o que Jesus está dizendo? Olha, João, tudo isso que você está vivendo aqui na ilha de Pátimos, esse período difícil na sua vida, tem que ser observado aos olhos da eternidade. Eu sou eterno. Isso aqui, João, é passageiro. Isso, irmãos, é uma bênção grande. Sabe por quê? Porque nos dá leveza para continuar, nos dá alegria quando chega no final de um tempo como hoje, nos dá um coração assim desopilado, desobstruído das ansiedades de você não ter alcançado aquilo que você desejava nesse ano, e chega talvez no final do ano com o coração assim apertado. Não, querido, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Coração sábio é aquele coração que reconhece que tudo nessa vida, irmãos, é transitório. Tudo passa. Aqui ninguém é eterno no sentido desse mundo, debaixo do sol. E a gente alcança um coração sábio quando a gente reconhece essa verdade e descansa na eternidade de Deus, amém? Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol, né? Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de paz, tempo de guerra, tempo de se alegrar, tempo de chorar. Pastor, o que significa isso? Transitoriedade. A vida é transitória. A vida é feita de vários momentos. Então, meu amado, não se apegue demais às coisas dessa vida, porque senão vai ser posto nos seus ombros um fardo muito excessivo, que Jesus já levou há muito tempo, amém? Porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, amém? Pastor, como é que a gente alcança um coração sábio com o passar dos anos? Nós alcançamos um coração sábio, irmãos, em terceiro lugar, quando nós reconhecemos que a vida é feita de fases, de estágios. Veja o versículo 14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Irmãos, o verso 14, ele está se alegrando na bondade de Deus. Ele está se alegrando nas bênçãos de Deus. Sacia-nos com a tua benignidade, ou seja, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem sido tão bom para mim. E no verso 14, irmãos, ele está se alegrando, por quê? Pelos bons momentos,
para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Em outras palavras, a coisa está bacana, a coisa foi bacana, Deus tem me abençoado, então eu louvo a Deus. Mas irmãos, olha o verso 15, logo em seguida: alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Engraçado, irmãos, Moisés parece que agora põe o lado B do disco, né? Moisés agora parece que ele vira o disco e ele fala assim: olha, os nossos dias também foram dias maus. O Senhor nos proporcionou momentos duros, difíceis, adversidades. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que tanto no verso 14, como sinal das bênçãos, quanto no verso 15, sinal das adversidades, está a alegria do Senhor, amém? Olha como ele começa o verso 15: alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido. Irmãos, coração sábio é aquele coração que em tudo dá graças, amém? Eu sei que é muito difícil, irmãos, o nosso coração se alegrar na adversidade, mas é capaz de se alegrar quando a gente acolhe com sabedoria a palavra de Deus e o que Deus tem para nós. Veja, querido, que alcançar um coração sábio significa reconhecer que a vida é feita de estágios, de fases, ora fases boas, ora fases difíceis, mas em todas as duas fases tem que haver um louvor no nosso lábio. Tem que haver um cântico no nosso coração. E olha que eu vou dizer uma coisa para você: quem entende de estágio de vida é Moisés. Se há alguém nesse mundo, irmãos, que viveu estágios bem delineados de vida, foi Moisés. Lembra da vida de Moisés? Moisés viveu quantos anos? 120 anos. E o interessante é que, se você observar o livro de Êxodo, a história de Moisés, você vai ver que a história de Moisés foi dividida em 3 estágios, mas assim, muito bem delimitados. Até os 40 anos, onde que Moisés viveu? Moisés viveu, irmãos, no Egito. Ele era o filho do faraó. Ele era, aliás, o filho, forma de dizer, mas era o filho da filha. Ele era o neto de faraó. E a história egípcia diz que essa moça, essa filha de faraó, era uma menina estéril. Ela não podia ter filhos. E quando ela então encontra o cestinho daquele menino, ali perto de onde elas se banhavam, a irmã de Moisés leva esse cestinho com o pequeno Moisés a ela, e ela adota esse menino como filho dela. Por quê, pastor? Porque ela não tinha filhos. Se você hoje for no Museu do Cairo, igual nós tivemos agora há pouco tempo, um museu muito bonito, novo, eles fizeram uma construção nova, muito linda, e lá tem uma área que eles fizeram só para as múmias. E numa dessas áreas tem a múmia dessa, que hoje eles reconhecem que foi a mãe de Moisés. E a história dela está lá na parede, dizendo que era uma mulher, filha de um faraó, que não poderia ter filhos. E ela adotou uma criança judia. Olha que coisa bonita. A história, irmãos, secular, testemunhando a história bíblica. E o texto diz que essa mulher, irmãos, cria Moisés na corte. E Moisés, diz o texto, tanto de Êxodo quanto de Hebreus, que ele foi ensinado em toda a ciência e sabedoria dos egípcios. Em outras palavras, irmãos, Moisés foi um homem instruído numa das maiores faculdades na época do mundo, o conhecimento egípcio da época. Moisés foi criado para ser um faraó. Ele era o herdeiro do trono, irmãos, não se esqueça disso. Ele era filho da filha de faraó, que não tinha outro filho. E ele foi criado, irmãos, para ser o príncipe do Egito, sabia disso? Aquele desenho animado é certinho o nome. E ele foi preparado, irmãos, para ser esse homem. Ele foi burilado, ele foi ensinado com todo o luxo da corte, com tudo do bom e do melhor, com toda a educação que um filho de faraó poderia ter tido naquela época. Pastor, quanto tempo durou isso?
40 anos. Mas um belo dia, irmãos, tudo isso que Moisés viveu foi apenas sombra. Tudo sombra. O texto diz que numa manhã ele sai do palácio. E quando ele sai do palácio, a Bíblia diz que ele viu um homem egípcio maltratando um do seu povo. A Bíblia diz que ele foi tomado de tanta ira, que ele ficou tão irado por aquele comportamento, que ele pega aquele homem egípcio, mata aquele homem, você conhece a história, enterra aquele homem na areia e volta para o palácio. Só que quando ele volta para o palácio, irmãos, a notícia já tinha se espalhado. E aí a Bíblia diz que Faraó buscava matá-lo. É engraçado, as coisas mudam, né? Tudo muda, irmãos. E a Bíblia diz que aquele homem que foi criado para ser o príncipe do Egito, gozando dos privilégios daquela nação poderosa, a Bíblia diz que ele sai errante agora pelo deserto do Sinai. Ele sai agora fugindo do povo egípcio e de certa feita também ele sai num descaminho completo, até que ele chega a um poço. Você conhece a história de um homem chamado Jetro. E ali se desenvolve a história. E ali, irmãos, aquele Moisés que ficou por 40 anos sendo treinado para ser o faraó, inteligente, culto, dominante de todas as ciências do Egito, agora esse homem passa pelo período de 40 anos, irmãos, aonde? No deserto. Pastor, o que esse homem se torna? Pastor de ovelhas. Ele começa a cuidar das ovelhas do seu sogro, nem dele, do seu sogro. E por 40 anos, irmãos, Moisés tem uma lida cotidiana que eu vou dizer uma coisa, não muda. Ele levanta, ele pega as ovelhas do seu sogro e ele vai andando pelas plagras do deserto do Sinai em busca de um pasto verde, aqui, ali e acolá, todo santo dia durante 40 anos. Imagine só, irmãos, as lembranças que esse homem tinha do palácio. Imagine os livros que Moisés teve acesso. Imagine, irmãos, as grandes construções egípcias que Moisés foi instruído. Agora esse homem só via na frente dele ovelhas. Agora ele só cuidava de ovelhas. Entra ano e sai ano. Entra dia e sai dia. Entra semana e sai semana. A única coisa que Moisés ouvia era o mugido das ovelhas. Ele levava elas para cá e levava elas para lá. Pastor, isso durou quanto tempo? 40 anos. É o segundo estágio da vida de Moisés. Mas um belo dia, por isso que ele diz que tudo passa rapidamente, está vendo? O salmista, é a vida dele, tudo passa, e passa rapidamente. Um belo dia, como outro dia qualquer, igualzinho os outros tantos dias que ele fez a mesma coisa. O texto diz que ele sai com as ovelhas e leva as ovelhas para um lugar onde tem algum verde. Só que nesse dia, algo acontece. A Bíblia diz que ele teve um encontro com Deus. A Bíblia diz que uma sarça, que é uma planta que existe até hoje no deserto do Sinai, que nós podemos ver com os nossos próprios olhos, um arbusto michuruco, um arbusto como outro qualquer. A Bíblia diz que essa sarça começou a se iluminar de uma forma misteriosa. E quando ele olhou aquilo, ele achou interessante. Por quê? Porque a sarça se iluminava como que estivesse queimando, mas ela não se consumia, não era fogo. Era um brilho. Aliás, não era brilho, era a glória de Deus. E a Bíblia diz que ele, quando olha aquilo, ele olha e diz assim: nossa, que maravilha é essa? E ele se aproximou para ver o que era aquilo. E quando ele se aproxima daquela maravilha, daquele milagre, daquela coisa que durante tantos anos da vida dele ele nunca tinha visto, e durante 40 anos no deserto ele nunca tinha percebido algo igual. Quando ele chega perto da sarça, a Bíblia diz que o anjo do Senhor falou com ele: Moisés. E ele reconheceu que era o Senhor. A história, irmãos, é muito bonita desse homem. Esse homem levanta uma série de objeções. Quem sou eu?
Quem é o meu povo? Quem é o Senhor? Em outras palavras, ele debate com Deus, porque 80 anos, 40 no palácio, 40 no deserto e nada de Deus. Agora, e ele levanta, irmãos, uma série de objeções, como eu e você levantamos, muitas vezes com Deus. Mas a grande realidade, irmãos, é que com todas as objeções de Moisés, Deus o vence. Ele luta com Deus como um Jacó, mas Deus, como Jacó, o vence. E ele volta para o Egito. E ele faz aquilo que Deus o enviara para fazer. Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito. E a Bíblia diz que com mão forte, e com o poder de Deus, e com o cajado na mão, Moisés opera os milagres na terra do Egito. Que coisa gloriosa, irmãos. E a Bíblia diz que o povo de Deus, libertados pelo poder de Deus e sobre a liderança desse homem, ele sai agora em peregrinação com o exército de Faraó no encalço. Aí você conhece a história. O mar se abre, eles passam em terra seca, e Deus diz para Moisés: diga ao meu povo que marche. Ele toca as águas, elas se abrem, e eles passam a pé enxuto, e quando os cavalarianos de Faraó ingressam dentro daquele corredor de terra com as águas ao redor, as águas voltam e todos eles morrem afogados. Pois bem, Moisés agora tem um caminho de 15 dias até chegar na terra prometida. 15 dias. É o caminho que uma pessoa faz a pé do Sinai até entrar na terra de Israel. Só que, irmãos, mais uma vez, a mão de Deus e a sua providência move a história. E o povo de Deus, junto com Moisés, fica peregrinando no lugar que se chama Cades Barneia, um lugar pequeno, um lugar deserto, mas com várias fontes de águas ali, onde o povo perambulava e bebia da água. Quanto tempo, pastor? 40 anos. Veja, querido, que coisa interessante. 3 estações de 40 anos certinho na vida de Moisés. 40 anos ele era o filho de Faraó. 40 anos ele era o genro de Jetro. E mais 40 anos ele foi o libertador que carregou aquele povo nas costas no deserto por 40 anos. Por isso é que eu digo, irmãos, nós alcançamos um coração sábio quando nós reconhecemos que a nossa vida também é feita de fases, de estágios. Portanto, meu querido, não se desespere, tá bom? Eu não sei em qual fase ou estágio da sua vida você está, mas calma, Deus tem outras coisas para você ainda, amém? Eu fico imaginando Moisés, irmãos, durante os 40 anos que ele cuidou de ovelha. Eu acho que ele era um homem deprimido. Eu acho que ele era um homem que vivia assim meio com a cabeça no ar. Ele devia pensar assim: mas o que valeu os meus 40 anos lá no Egito? Tanta sabedoria que eu tenho para cuidar de ovelha. Para quê? Por que eu fui instruído em toda a ciência para cuidar de ovelha no deserto? Irmãos, isso não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, foi 40 anos. Mas um coração sábio, irmãos, é aquele coração que entende que cada estágio da nossa vida serve um propósito de Deus, amém? Deus fez Moisés passar por esses estágios, sabe por quê? Porque somente através desses estágios é que Deus poderia realizar o seu projeto pleno na vida de Moisés. Talvez você se pergunte: pastor, 2023 para mim foi muito difícil. Pastor, 2023 para mim aconteceu só tragédia. Fique tranquilo. Pode ser que 2023 tenha sido seus 40 anos no deserto. Espero que não seja 40 não. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? É necessário o deserto. Porque se Moisés não tivesse ficado 40 anos cuidando de ovelhas num deserto, e num lugar que ele conhecera tão bem, que ele dominava tão bem, certamente a têmpera e a cerviz de Moisés não seria amansada pelo poder de Deus. Se Moisés não passasse pela penúria daquele estágio da vida dele,
talvez achando que não era ninguém, Deus nunca poderia prepará-lo para ser alguém. Deus trabalhou no caráter de Moisés para que ele fosse quem fosse. No final de quantos anos, pastor? No final de 120 anos. E a gente pensa, irmãos, que está demorando, né? Interessante, irmãos, que quando Moisés, nas campinas de Moabe, é muito lindo o texto. Final, o início do livro de Deuteronômio, quando ele chega na terra, enfim, vai entrar na terra. Quando ele se prepara para entrar na terra, redige o Deuteronômios, né? Deuteros nomos, segunda lei. Ele faz uma retrospectiva de tudo aquilo que Deus tinha feito no deserto e aplica aquilo ao coração do povo. Por quê? Porque o povo já tinha morrido tudo. Quem ficou foi as crianças. E ele tinha que repassar aquela lei para as crianças. Porque os adultos morreram todos no deserto. Só ficou Moisés, Caleb e Josué. E de repente ele escreve o Deuteronomos, né, a segunda lei, e é um texto belíssimo. Por quê? Porque além da narrativa, tem a aplicação pastoral. Quem escreveu o Deuteronômio foi o pastor Moisés. Ele extrai mensagens maravilhosas do Deuteronômio, e ele se prepara para entrar na terra, e ele está com o coração cheio de alegria para entrar na terra. Moisés pede para ele subir o Monte Nebo e olhar, e ele avista toda a terra, o coração dele se enche de alegria, mas até a hora de Deus falar: você não, você não. Senhor, depois de tudo, você não. O seu tempo chegou. Seus dias acabaram. Josué vai entrar na terra com o meu povo, mas você vai ser recolhido a mim. Você não entrará. E o texto diz, irmãos, que Moisés ali, no lugar que até hoje ninguém sabe, ele morreu. Mas ele não morreu assim, aquela morte sofrida, doentada. A Bíblia diz que quando Deus tirou a vida de Moisés, ele ainda era cheio de vigor. Seus olhos ainda viam com clareza. Mas aprove a Deus levar Moisés para ele. E ali, Moisés foi enterrado antes de entrar na terra, sem que ninguém saiba até hoje o lugar. Pastor, por que o senhor contou essa história toda, longa? Porque esse homem, irmãos, escreveu um salmo. E nesse salmo, de certa forma, está explícita a sua vida. As fases da sua vida. E quando ele escreve: alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, olha que ele sabe que dias foram esses. Tudo que Moisés escreve aqui, irmãos, foi a sua própria experiência com Deus. E no versículo 12 está a instrução para nós: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. E um coração sábio, irmãos, é um coração que reconhece as estações da vida e vive essas estações na sua plenitude, sabendo que em todas elas Deus tem um propósito eterno, e Ele vai cumprir esse propósito na minha e na sua vida, para a glória de Deus. Amém? É isso que nós precisamos, um coração sábio, irmãos. Em primeiro lugar, sábio para lidar com Deus, sábio para nos alegrar em toda e qualquer dificuldade. No versículo 14, Moisés diz que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias da nossa vida. Sabe o que significa isso, irmãos? Coloque fora a amargura do seu coração, meu irmão. Não fique reclamando pelas coisas ruins que aconteceram esse ano. Não fique se lamentando se alguma coisa não saiu do jeito que você predeterminou. Não fique aí se lamuriando porque você gostaria que as coisas fossem de uma outra forma. Se você é de Cristo, as coisas são da forma que Deus quer para você. E muitas vezes essa forma não é muito bom para mim, mas amanhã ela vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Amém? Ensina-nos a contar
os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Dr. Charles Swindoll, no seu livro sobre Moisés, ele tem uma frase muito bonita que diz assim: Moisés passou 40 anos pensando que era alguém. 40 anos no palácio pensando que era alguém. Eu sou o cara, eu sou o filho do faraó. Aí Deus virou para ele e falou assim: tá bom. Botou o sujeito 40 anos no deserto. Aí o Dr. Charles Swindoll diz: e Moisés passou os outros 40 anos tendo certeza de que não era ninguém. Deus precisava quebrar, entende? Esse coração meio voluntarioso de Moisés, e usou o deserto. Dr. Charles Swindoll termina dizendo: e Moisés passou mais 40 anos para aprender o que Deus pode fazer com ninguém. O que Deus pode fazer com ninguém. Portanto, meu amado, não despreze as coisas boas e nem as coisas ruins que aconteceram com você. Amém? Porque tudo serve ao quê? Ao propósito de Deus. Deus tem um plano. Deus prepara o nosso coração para que a gente possa servir o melhor cada dia mais. Louvado seja Deus. E olha como ele termina o salmo, que bonito. Versículo de Números 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Para quê, pastor? Para que ele possa reconhecer que não veio dele a força. Para que ele possa reconhecer, e eu também, que não é o meu talento, que não é a minha capacidade. Ele termina o salmo dizendo: Senhor, seja sobre nós a tua graça. Sabe por quê, irmãos? Porque sem a graça de Deus, irmãos, nada temos, nada somos, nada podemos. É a graça de Deus, irmãos, que nos capacita e nos ajuda, e nos orienta e nos mostra o caminho. É a graça de Deus que nos dá força para prosseguir, e é a graça de Deus que nos ensina a ver todas as circunstâncias da nossa vida como uma bênção de Deus para o nosso próprio crescimento espiritual e como pessoa. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E olha o que ele termina dizendo: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. A graça de Deus nos assiste. Para quê, pastor? Para que a gente nos lancemos ao trabalho do Senhor. Confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. Há uma obra que Deus delegou a você para fazer. Eu gosto muito, e eu termino, eu gosto muito da palavra de Deus quando Josué, ele é colocado no lugar de Moisés, no livro de Josué, no capítulo 1, quando Deus diz para Josué: olha, ser forte e corajoso, porque tu farás com que o meu povo entre nessa terra. É interessante que Deus não fala assim: eu farei que o meu povo entre na terra. Não, ele diz assim: porque tu farás com que o meu povo entre na terra. Pastor, o que significa isso? A graça de Deus não é salvo-conduto para cruzar os braços. A graça de Deus não é salvo-conduto para você de repente ficar na ociosidade. A graça de Deus não é salvo-conduto para você de repente ficar extremamente confortável e achar que Deus faz tudo para você. Absolutamente. A graça de Deus nos assiste, irmãos, na medida que nos impulsiona a agir. Na medida que adestra as nossas mãos. Na medida que nos dá ânimo para cumprir o propósito que Deus colocou diante de nós para fazer. A graça de Deus não é salvo-conduto para você descansar em outros, porque certamente os outros farão se você não fizer. Não, irmãos, a graça de Deus é mais ou menos como aquele sopro divino do Espírito Santo na sua vida, te impulsionando, te levando, te fortalecendo, te acordando, te adestrando as mãos, para que você possa servir ao Senhor e cumprir o propósito de Deus para a sua vida com alegria. É por isso que por 2 vezes ele repete a mesma frase: sim, confirma as obras das nossas mãos. Deus é soberano e age em todos, mas você é responsável para colocar em prática essa graça pelo qual você foi alvo. E Deus espera que você seja um agente e um instrumento dele,
em nome de Jesus, e um coração sábio para a glória dele. Amém?